você tiver a Bíblia, nosso texto hoje está em Lucas 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler dos versículos 28 até o 40. Ok, vou começar lendo aqui. A minha versão é Almeida século 21. Lucas 19, 28, diz: Tendo assim falado, Jesus seguiu caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Beftagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está adiante, e ali, ao entrar, achareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que o desamarrais? Respondereis assim: O mestre precisa dele. Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam tudo conforme lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: Por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam: O mestre precisa dele. Levaram-no, pois, a Jesus, e pondo os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. E, enquanto ele passava, outros estendiam seus mantos pelo caminho. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que havia visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisso, alguns dos fariseus, dentre a multidão, disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Eu vos digo que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando se aproximou e viu a cidade, chorou sobre ela. E disse: se tu conhecesses, ao menos nesse dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque te sobrevirão dias em que teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos: fale conosco nessa manhã. Precisamos do Senhor e da Tua voz, da Tua orientação, do consolo e da edificação que vem da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No calendário litúrgico da igreja, este dia, este domingo, é chamado de Domingo de Ramos. E ele marca o início da celebração da Semana Santa, que culmina no próximo domingo como o domingo da ressurreição. Em algumas tradições, essa é uma semana festiva, no sentido de que durante toda a semana há celebrações lembrando os acontecimentos daquela última semana de Jesus. O texto que nós lemos aqui retrata esse Domingo de Ramos, retrata esse momento em que Jesus se aproxima da cidade de Jerusalém e que nós conhecemos, e a maioria das nossas Bíblias o definem como a entrada triunfal. Consta aqui na minha própria versão e na minha Bíblia, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos os evangelhos narram esse acontecimento, muito embora haja alguns detalhes que alguns dos evangelhos destaquem e outros não. Por exemplo, o fato de que Jesus chorou ao ver a cidade
não é retratado nos outros evangelhos, mas somente aqui por Lucas. Mas todos eles retratam isso tão importante que foi esse acontecimento da aproximação de Jesus à cidade de Jerusalém. Aqui nós encontramos o culminar da missão de Jesus. E Lucas retrata isso muito bem. Por isso eu escolhi o texto de Lucas para refletir nessa manhã. No texto de Lucas fica muito claro, quando você está lendo, que Jesus está indo para Jerusalém, que ele veio definitivamente para ir para Jerusalém. De fato, no capítulo 9 de Lucas, o versículo 51 diz isso, diz que, aproximando-se o tempo em que ele deveria ir para Jerusalém, ele vai, de maneira resoluta, para a cidade. E aí, a partir de então, ele começa a explicar aos seus discípulos o porquê ele estava indo para a cidade. Ele sabia exatamente aquilo que iria acontecer com ele quando ele chegasse à cidade de Jerusalém. Ele não foi pego de surpresa por aqueles acontecimentos, mas sabia. Ele estava em pleno controle da sua vida. Em pleno controle da sua vida. Isso é muito importante, porque muitas das leituras que nós vamos ouvir acerca de Jesus é como se ele tivesse sido uma vítima pega pelo Império Romano. Muitas das leituras acerca de Jesus, na verdade, têm um viés, né, revolucionário, então elas tendem a olhar por esse viés, de que Jesus estivesse se insurgindo contra o império, que Jesus estivesse se colocado ao lado daqueles que estavam oprimidos pelo império, e ele estava então promovendo essa revolta, essa rebelião para se colocar contra o império, mas ele foi vítima desse império poderoso, ele foi vítima desse império que estava esmagando as pessoas. Isso torna um Jesus que é uma vítima. Mas Jesus das Escrituras, ele não é vítima nesse sentido de que ele foi pego de surpresa por um poder maior do que ele, que de repente o calou. Jesus sabia exatamente qual o motivo da sua vinda, para que ele veio e o que aconteceria com ele. Ele diz isso o tempo todo aos seus discípulos. O que acontece, no entanto, é que o contexto em que Jesus nasceu e viveu é um contexto de uma região na Palestina completamente conturbada. E principalmente em um contexto de efervescência, de revolta e de opiniões acerca do ambiente político daqueles dias. Jerusalém caiu no ano 587, sob o poder militar dos babilônios e o rei Nabucodonosor. Então, durante séculos, aquela região toda esteve debaixo de uma opressão e de uma dominação, império após império. Trocavam os impérios, mas a região toda permanecia debaixo dessa opressão. E mais ou menos 160 anos antes de Jesus, houve uma revolta, houve finalmente uma rebelião ali, liderada por Matatias, um sacerdote, cujo filho, um dos filhos, o mais conhecido, era chamado de Judas Macabeu, e os demais filhos desse sacerdote também, sucessivamente, lideraram essa rebelião, e durante um período de aproximadamente 100 anos, a região da Judéia se tornou novamente um reino livre, com o seu próprio governo e com as suas próprias leis e cultuando a Deus de maneira livre. E então deu a esses judeus que viviam ali uma esperança, porque depois de séculos de dominação estrangeira, muitas vezes limitando-lhes o culto a Deus, e foi exatamente nesse contexto, quando um dos piores dominadores esteve ali naquela região, dominando sobre eles, o Antíoco Epifânio, cuja figura nas Escrituras é equiparada muitas vezes à figura do próprio anticristo, por causa da sua violência, da sua malignidade, do modo como ele governou a região e o que ele impôs sobre os judeus. Ele profanou o santuário, ele ordenou que porcos e outros animais imundos fossem sacrificados no templo dos judeus, e uma série de outras coisas que deviam ser feitas, e foi exatamente essa atitude dele que fez com que Matatias acabasse se rebelando e se voltando contra eles, e
debaixo dessas rebeliões, conseguiu, por um período de 100 anos, mais ou menos, esse domínio. Mas isso acabou com os romanos. Foi com Pompeu, no ano 67, que Roma finalmente chegou novamente e dominou toda aquela região. No ano 37, Herodes foi colocado como rei, Herodes o Grande como rei daquela área toda. Então, os judeus, eles mantinham essas esperanças, no entanto. Eles viviam sob dominação e mantinham esperanças de liberdade, e as esperanças eram nacionalistas, eram esperanças de restauração do reino de Israel. Uma das evidências disso era vista justamente aqui ou pode ser vista justamente aqui nesse texto, quando o texto diz, não em Lucas, mas nos outros evangelhos, que assim como eles estenderam mantos na passagem de Jesus, que eles cortaram ramos de palmeiras, e eles também estenderam ramos de palmeiras à medida em que Jesus se aproximava da cidade nessa entrada triunfal, como nós temos definida. E essas palmeiras, elas eram símbolo desse anseio nacionalista do povo judeu. Durante a revolta dos Macabeus e durante aquele período de domínio, então, da dinastia dos Macabeus, nesse período, algumas moedas foram emitidas, e essas moedas traziam exatamente a palmeira como símbolo. O Museu de Moedas de Israel tem aproximadamente 40 exemplares das moedas que sobraram desse tempo. E as palmeiras, então, nas moedas, traziam esse senso de nacionalismo que o povo mantinha no seu coração. É curioso pensar que isso era tão forte, esse símbolo das palmeiras como um símbolo nacionalista, era tão forte no coração dos judeus, que mais tarde, no ano 69 e 70 da era cristã, pouco antes de Jerusalém, de fato, ter sido esmagada sob as ordens do general Tito, os judeus emitiram novamente a sua própria moeda, e eles fizeram a sua própria moeda ali como um símbolo de rebelião e de revolta contra Roma, e nessa moeda também eles colocaram, dentre outros símbolos, as palmeiras. Então, o ambiente em que Jesus vem, o ambiente em que Jesus está ministrando, é um ambiente conturbado politicamente. Durante esses 100 anos, de uma certa liberdade, né, a chamada dinastia dos Asmoneus, durante esse período em que eles experimentaram essa liberdade, vários partidos políticos surgiram naquela área. Nós ouvimos desses partidos quando lemos os evangelhos, mas não pensamos neles como partidos. Partidos eram estes: o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, encontramos esses nas Escrituras quando lemos. Havia o partido dos essênios, e havia alguns grupos que eram grupos revolucionários, os zelotes e os sicários, esses eram grupos revolucionários. Então, esses grupos e esses diferentes partidos políticos, tinham um cunho religioso, mas eles eram fortemente marcados por ideias e ideologias políticas, haviam surgido durante esse período. E nos dias de Jesus, muito embora eles se uniram contra Jesus em um determinado momento, eles eram partidos que lutavam uns com os outros, eles eram partidos que tinham sua própria identidade, seu próprio viés, suas próprias intenções, sua própria interpretação acerca das Escrituras e tudo mais, e eles não eram amigáveis uns aos outros, exceto quando eles se uniam numa causa conjunta, como foi aquela quando eles se uniram contra Jesus. Então, era um ambiente, novamente, de efervescência política, religiosa, de esperanças frustradas e de um anseio no coração do povo para que Deus, principalmente do povo piedoso judaico, para que Deus se manifestasse, cumprindo as profecias e trazendo de volta esse reino a Israel. A gente encontra esse anseio nos próprios discípulos de Jesus. Novamente, uma leitura atenta dos evangelhos, a gente vai encontrar que eles seguiam Jesus e eles esperavam que Jesus fosse esse grande líder político que iria causar essa revolução e essa transformação e que iria estabelecer novamente o reino a Israel. Lucas nos mostra isso lá no capítulo 24 do seu evangelho,
quando, após a morte de Jesus, 2 deles são encontrados se afastando da cidade para uma aldeia chamada Emaús, e Jesus aparece no meio deles. Você lembra dessa passagem? E Jesus aparece no meio deles, eles estão tristes, eles estão conversando entre si, Jesus se apresenta a eles não como Jesus, mas como um viajante, pergunta sobre o que eles estão falando, e eles dizem: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus faz de conta que não sabe, ele diz assim: que coisas? E aí eles respondem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí eles dizem desse anseio, eles falam: e nós esperávamos que era ele que iria trazer redenção a Israel. Ele iria trazer redenção a Israel. Há um anseio nacionalista, um anseio de restaurar, não as pessoas, mas de restaurar o reino. Lucas vai repetir esse mesmo anseio no seu outro livro, no seu outro tratado, o Tratado de Atos. Logo no capítulo 1, no versículo 6, quando Jesus está conversando sobre os seus discípulos e falando-lhes acerca da promessa do Espírito Santo, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Na cabeça deles, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, a preocupação deles é com a restauração do reino a Israel. Tamanha era essa ansiedade, esse anseio, esse desejo de que Deus pudesse finalmente se manifestar na história e vingar os seus inimigos. Por quê? Porque durante séculos, novamente, eles viveram debaixo de uma dominação opressora. É interessante a gente entender esse contexto, porque Jesus vem nesse contexto. E Jesus, nesse contexto, vem com uma missão muito clara. E ele revela essa missão várias vezes, e ele a revela de maneira definitiva, podemos dizer, aqui nessa última semana, quando ele se aproxima e entra na cidade e por todos aqueles acontecimentos que lhe ocorrem quando ele está na cidade. Então Jesus vem e naquele momento ele faz uma encenação. Aqui há um texto das Escrituras, uma profecia das Escrituras que Jesus conhece muito bem, que os judeus conhecem muito bem, ela vem dos profetas, ela faz parte dos anseios deles. Jesus toma essa passagem e Jesus decide encenar essa passagem. Jesus decide dramatizar essa passagem. Que passagem é essa? É a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. Lá naquela profecia, é um texto que fala de um rei humilde e gentil, que é vitorioso, porque Deus o libertou e através dele traz paz e prosperidade. Jesus toma essa passagem e Jesus decide, então, encená-la. A passagem diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Então essa profecia acerca da vinda desse rei era uma profecia que falava sobre um rei de paz e de prosperidade e de triunfo, queria dominar sobre toda a terra, e ele viria exatamente montado nesse jumentinho. Jesus conhece a profecia. Jesus, certamente Jesus deve ter conhecido os donos daquele jumento. Dentre os comentaristas, há muita discussão sobre aquilo que Jesus falou quando ele diz: olha, vocês peguem esse jumentinho, se alguém perguntar quem é que precisa, vocês vão responder assim: o mestre precisa dele.
Aquilo seria uma senha que Jesus havia combinado com os donos daquele animal, para que Jesus pudesse utilizá-lo. Então, Jesus já havia planejado isso. E Jesus manda os seus discípulos, eles vão lá, eles fazem exatamente como ele mandou. Tudo acontece exatamente como aquilo que ele havia dito. E ele, então, entra na proximidade da cidade, montado nesse jumentinho. Por que eu disse entrar na proximidade da cidade? Porque Jesus não está entrando em Jerusalém aqui, como nós imaginamos. A gente pode fazer aqui uma revisão em todas as imagens e filmes e tudo mais que a gente viu de Jesus entrando na cidade de Jerusalém. Jesus não entra na cidade nesse momento. Jesus se encontra na cidade posteriormente. Aqui é a aproximação da cidade. É alguém que se aproxima da cidade e vê a cidade à distância. Ele vê a cidade à distância. Ele não entra pelos muros da cidade, montado nesse jumentinho, como muitas vezes nós somos levados a acreditar ou imaginamos em nossa cabeça. Ele se aproxima da cidade. Ele vê a cidade à distância. Ele está descendo aqui. E muito embora o texto fala de subir, porque de qualquer lugar fora de Jerusalém você subia em direção a ela, mas ele está aqui no morro, olhando a cidade. Ele está descendo o escopo desse morro para entrar na cidade posteriormente. Essa é a entrada triunfal. E ele faz isso, então, montado nesse jumentinho. E ele faz isso encenando, então, e assumindo para si as profecias de Zacarias. O que ele quer dizer com isso? Definitivamente, ele está dizendo para os seus discípulos que ele é o Messias prometido. Ele está dizendo que ele é o rei que Deus prometeu. Ele está assumindo isso. Ele está assumindo a sua condição como rei enviado da parte de Deus para trazer a salvação para Israel. O que os seus discípulos não entendiam e demoraram para entender é que essa salvação não era uma salvação política, que a natureza dessa salvação, que a natureza dessa redenção não era pelas vias de uma revolução armada, não era pela espada e não era sequer uma revolução ou uma salvação ou uma redenção política ao povo de Israel. De fato, Jesus morreu, ressuscitou, milhares de pessoas passaram a segui-lo, mas Roma continuou reinando como um império soberano durante séculos depois. E os judeus continuaram subjugados durante séculos depois. Por quê? Se você for pensar, na verdade, tirando aqueles 100 anos que vão de 167 a.C. até 67 a.C., quando Pompeu acaba dominando novamente, junto com os romanos, a região da Judéia, esses 100 anos, Israel só teve, novamente, um governo estabelecido no século XX. Ou seja, definitivamente, a missão de Jesus não foi uma missão política. O reino que ele veio estabelecer não foi um reino político. E os seus discípulos demoraram muito para entender isso. Então, Jesus encena isso, mas ele encena para declarar: ele é o rei, no entanto, ele é um rei de um outro reinado. Por isso, ele vem montado num jumento. Ele não entra triunfante na cidade, é que ele não está nem sequer entrando na cidade, ele está na proximidade da cidade. Ele não entra triunfante na cidade montado num grande cavalo, cercado de pessoas que possam aplaudi-lo na vitória das conquistas. Não é isso. Ele entra como um rei humilde. E é interessante que o próprio texto da profecia já dizia isso: o teu rei vem a ti humilde. E é assim que Jesus o faz. De maneira humilde, ele entra na cidade. É interessante que, geralmente, quando nós lemos esse texto, eu pelo menos li esse texto tantas e tantas vezes que eu perdi a conta. Geralmente, quando lemos esse texto, nós pensamos imediatamente, não só que Jesus está entrando na cidade, mas que a cidade está recebendo Jesus. Nós, às vezes, até falamos isso. A cidade de Jerusalém está aplaudindo Jesus, saudando Jesus. Nós falamos, aqueles que o receberam, que cantaram para ele, aplaudiram depois, gritaram Barrabás. Novamente, não é verdade isso nesse aspecto. Não foi a cidade de Jerusalém que recebeu Jesus. Não foram os moradores da cidade de Jerusalém que receberam Jesus naquele dia. Não foram eles que cantaram, estenderam os seus mantos e palmeiras e o saudaram. Diz o texto claramente aqui, que a gente
passa pela leitura de maneira rápida e nos escapa, mas diz o texto aqui, toda a multidão de discípulos. Aqueles que cantaram para Jesus, que evocaram os salmos, que estenderam mantos, palmeiras, que celebraram a aproximação dele da cidade, foram seus discípulos, uma multidão deles. Por que uma multidão? Porque está incluindo aqui todos aqueles que seguiam Jesus, não somente os 12 apóstolos, mas todos que seguiam Jesus, todos os seguidores de Jesus, que haviam já agora, a essa altura, se transformado em uma multidão após os milagres que ele estava realizando. E o texto de Lucas menciona especificamente esses milagres, diz que eles cantavam em louvor em voz alta a Deus por causa dos milagres que eles haviam visto. Então Jesus já havia aqui arregimentado, podemos dizer assim, uma multidão de seguidores que o acompanham na sua ida a Jerusalém. E eles, então, são aqueles que cantam e que saúdam a sua aproximação da cidade. E eles cantam de maneira curiosa, eles cantam o Salmo 118, mas eles fazem uma modificação. A parte do Salmo que diz, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, eles depois cantam paz no céu e glória nas alturas. E essa porção do cântico aqui é interessante, porque ela nos lembra o cântico dos anjos no nascimento de Jesus, quando os anjos cantam paz na terra, glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens a quem Ele quer bem. Aqui o canto é revertido, paz no céu e glória nas alturas. Esse é o canto. E é interessante isso, porque isso nos revela novamente, não só que a missão de Jesus não é política, que Ele vem como rei, não como rei desse mundo, não como um rei de uma esfera física, geográfica, política. Ele vem como rei de um outro tipo de reino. A sua missão é outra, a redenção é outra. Mas o texto nos revela também algo aqui acerca da paz que Jesus veio trazer. Essa paz que os discípulos anunciam como paz no céu. É interessante que Lucas aqui, ele quer chamar-nos a atenção para esses detalhes. Ele quer desviar a nossa atenção da glória suprema desse rei Jesus e colocar os nossos olhos para o sofrimento que Jesus haveria de enfrentar naquela semana, sem o qual essa glória não seria alcançada. A missão de Jesus envolve o sofrimento, a missão de Jesus envolve a morte. O reino que Jesus vem trazer é um reino que está centrado na cruz. Jesus, no quadro que Lucas nos apresenta aqui, ele não nos traz novamente uma transformação da sociedade por vias políticas. Jesus traz a transformação do indivíduo por via da redenção do seu coração. A sociedade que Jesus antecipa que seria uma nova sociedade, John Stott apresenta isso no seu comentário aos Efésios, onde ele fala do novo homem e da nova sociedade. E ao falar do novo homem, ele está falando da esperança de muitos filósofos políticos que colocam o novo homem, a esperança desse novo homem através de um certo viés ideológico, de construir uma nova sociedade com um novo homem através desse viés ideológico. Stott, escrevendo e comentando isso ainda na efervescência dos anos 60, ele nos lembra que a nova sociedade e o novo homem estão falando sobre a mudança interna no coração, que não há nova sociedade, que não há um novo mundo, que não há como a gente construir um mundo de paz e de igualdade e de justiça sem que haja mudança no coração das pessoas. E é isso que Jesus está trazendo aqui. Então, essa transformação na alma, o reino deve primeiro chegar ao coração do homem, ao coração das pessoas. Ele nos leva a pensar não no imediato, nós pensamos em coisas imediatistas, queremos agora. Jesus nos leva a pensar a longo prazo. Jesus nos leva a pensar no longo e demorado atraso da sua volta. O reino vem,
Mas o reino vem primeiro no nosso coração, e o reino vem na sua plenitude através de um longo e demorado atraso, na ausência prolongada do rei. É isso que Lucas está nos chamando a atenção aqui, nessa entrada. Há um detalhe importante que a gente precisa pensar, que diz respeito ao choro de Jesus sobre a cidade. Versículo 41, que diz que quando ele se aproxima da cidade, por isso que eu estou dizendo, ó, ele não está entrando na cidade, ele está nas imediações da cidade. E ele já está descendo, ele está sendo saudado pelas pessoas nas imediações da cidade. Quando ele se aproxima da cidade, ele vê a cidade à distância. E ele chora por ela. A expressão grega utilizada para choro aqui é uma expressão de um lamento profundo, de até mesmo de um soluçar. Ou seja, esse não é um choro qualquer, não foram algumas lágrimas que escorreram pela face de Jesus. Esse foi um lamento profundo, caracterizado por soluço, um choro profundo de Jesus ao ver a cidade. E por que ele chora? Porque Jesus vê a cidade que ele já sabe que irá rejeitá-lo. Jesus sabe o que vai acontecer com ele na cidade, e ele sabe que ele será rejeitado lá. Ah, se tu conhecesses ao menos nesse dia o que te poderia trazer paz. Ali está uma cidade cujos moradores anseiam pela paz, por uma paz política, por uma libertação política, por uma mudança da condição do seu reinado político. Jesus está chegando a essa cidade. Ele é o rei. Ele veio para trazer paz. Ele veio para trazer restauração. Mas ele vai ser rejeitado na cidade. E ele chora ao saber disso. Mais ainda, Jesus antevê os dias em que a própria cidade seria destruída. Ele fala, sobre ti virão dias em que os teus inimigos haverão de cercar, de trincheiras, vão te sitiar. E quando a gente lê a história dos romanos, a gente vê exatamente o que aconteceu no ano 70 da era cristã, como a cidade foi sitiada e foi cercada, e toda a destruição que houve lá. Jesus vê isso, Jesus sabe daquilo que vai acontecer, e Jesus chora. E Jesus chora porque a cidade vai rejeitá-lo. No versículo 44, no final, ele diz, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada. Deus está visitando a cidade. Aquele que é enviado da parte de Deus, o rei prometido pelos profetas, finalmente está vindo à cidade. Mas a cidade vai rejeitá-lo. Seus olhos estão encobertos de Jesus. Eles não o reconhecem, eles não veem. Eles o rejeitam. E finalmente eles irão matá-lo. Jesus pronuncia essas palavras em meio a um profundo choro. O que isso nos ensina, meus irmãos? Ao refletir sobre isso essa semana, eu fiquei pensando em quantas vezes eu tenho pronunciado palavras de juízo sem choro. Quantas vezes eu tenho falado sobre o juízo que pode sobrevir sobre aqueles que rejeitam a Deus, rejeitam o reino de Deus, a presença de Deus, a visitação de Deus, a salvação de Deus. Não há, no entanto, no meu coração o choro, o lamento que houve no coração de Jesus. O que isso nos ensina é que nós não podemos falar sobre juízo sem quebrantamento. Nós não podemos pensar que pessoas estejam correndo o risco de serem julgadas e de sofrerem as consequências da sua rejeição de Deus, sem que o nosso coração se quebrante pela condição delas. E eu me lembrei do salmista no Salmo 119, quando ele diz, rios de águas correm dos meus olhos, porque eles não guardam a tua lei. Essa deve ser a nossa condição como povo de Deus, todas as vezes que nos depararmos com pessoas ou com situações onde Deus é rejeitado, e que nós sabemos que se não houver mudança, se continuar essa rejeição, o que aguarda a essas pessoas, ou cidades, ou estados, o mundo, é o juízo vindouro. Jesus chora ao pronunciar a tragédia da cidade, mas a sua pronúncia, diferente muitas vezes da nossa, não é uma pronúncia irada,
Não há ira aqui em Jesus. Há um pronunciamento que não é marcado por um desejo de vingança daqueles que iriam rejeitá-lo. Na verdade, o choro de Jesus é o choro que se assemelha a alguns dos salmos. O Salmo 102, versículo 15, onde diz assim: teus servos amam suas pedras, dói-lhes até o pó. Jesus vê a cidade que vai ser destruída, não vão deixar pedra sobre pedra. Jesus lamenta isso, dói-lhe no coração até o pó dessa cidade. Jesus chora como Jeremias, quando diz: meus olhos se desfazem em lágrimas dia e noite sem cessar, pela terrível desgraça da capital do meu povo, por sua ferida incurável. É esse o choro, é de ver a desgraça que iria ter nessa cidade. Então, se por um lado a gente precisa entender definitivamente, e eu vou dizer, talvez mais do que em qualquer outra época da história, nós que vivemos esse tempo devemos entender definitivamente que o reino de Jesus, que o reinado de Jesus não é um reino político. Devemos entender definitivamente que nós não vamos estabelecer um reino de justiça e paz nesse mundo pela via política, que não vai haver justiça, que não vai haver igualdade, que não vai haver transformação, que não vai haver um novo homem, uma nova sociedade, pelo viés político. Devemos entender definitivamente isso. Devemos entender também que a nossa atitude diante das desgraças, por mais que a gente possa considerar que essas desgraças sejam juízo de um povo que rejeita a Deus, não deve jamais ser uma atitude que não seja fundamentada, marcada, evidenciada por um quebrantamento, pelo choro, pelo sentimento de pesar diante da desgraça que acomete as pessoas. É triste e é vergonhoso às vezes ver pessoas em nome de Deus pronunciando juízos nas redes sociais sobre situações que nos deveriam fazer chorar, com angústia e pesar em nosso coração. E a paz? E a paz? Esse rei vem e esse rei é o rei de paz, como diz a profecia de Jeremias. O povo recebe na cidade de paz, da paz. Jerusalém é a cidade da paz. O povo recebe ali na entrada da cidade, nessa chegada dele à cidade da paz. O povo que o recebe são os seus discípulos, novamente. Eles entendem que Jesus é esse, que está cumprindo essa profecia. Eles cantam e eles dizem paz no céu. Por que paz no céu? Por que não paz na terra? É interessante isso. É um pequeno detalhe no Evangelho de Lucas, mas ele é interessante. A frase paz no céu sugere que a paz messiânica que Lucas conecta com Jesus é realizada agora apenas no céu. A paz que Lucas está ligando a Jesus, agora ela é realizada somente no céu. Já que a liderança de Jerusalém rejeita a paz na terra, do reino de Deus, ela deve esperar a parúzia, ou seja, a volta de Jesus, para que essa paz seja realizada. Embora Jesus seja de fato o rei de Zacarias 9:9, dessa profecia, e do Salmo 118, 26, que são as palavras cantadas por esses seus seguidores na sua chegada a Jerusalém, esta paz está presentemente disponível somente no reino espiritual. Ou seja, a paz que Jesus veio dar e que ele veio trazer nas suas próprias palavras no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz que Jesus veio trazer é uma paz diferente. Não é a paz que nós esperamos. Não é a paz que nós queremos estabelecer. Não é a paz que nós queremos aqui no mundo, muitas vezes, novamente, pelo nosso engajamento político. D.A. Carson diz algo, e eu me permita ler aqui uma relativamente longa passagem de um dos seus comentários sobre
a paz de Jesus. Ele diz assim: o mundo não tem o poder de dar a paz. Há tanto ódio, egoísmo, amargura, malícia, ansiedade e medo, que toda tentativa na direção da paz é rapidamente submergida. Em um quadro bíblico, as tentativas de alcançar a igualdade pessoal ou a mera estabilidade política, seja por ritual, seja por misticismo, seja por propaganda, sem lidar com as razões fundamentais para a competição, são intrinsecamente repulsivas. É por isso que Deus denuncia profetas e sacerdotes igualmente que praticam o engano. Que engano é esse? Ele está fazendo referência aqui à profecia de Jeremias, capítulo 6, versículos 13 a 15, onde Jeremias fala desses sacerdotes e profetas que anunciam algo que não é verdadeiro. E eles estão enganando o povo com esse anúncio. Diz Jeremias: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Esses são aqueles que tentam anunciar a paz no mundo sem lidar com aquilo que impede com que a paz seja estabelecida. A questão da paz não é unirmos as nossas mãos em uma grande marcha, vestido de brancos, rejeitando isso ou aquilo. Não é assim que a paz é estabelecida. O problema da paz passa no nosso coração. E é isso que o profeta Jeremias está dizendo aqui. Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz nenhuma. Ficarão envergonhados de sua conduta detestável? Não, diz Jeremias, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem orar. Esses são os falsos profetas dos nossos dias. Esses são aqueles que querem anunciar a paz, sem lidar com a ferida, sem lidar com o problema. E, novamente, o problema está no coração do ser humano. Por isso Jesus vem, como o príncipe da paz, e Ele vem para tratar da ferida. Ele vem para tratar com o nosso coração. Ele vem para estabelecer um reino que começa aqui, dentro de mim e de você. E a menos que a gente receba esse reino, nós não vamos experimentar paz. Paz na terra é resultado da paz celestial. Paz entre os homens é resultado da paz com Deus. É isso que Jesus vem tratar em primeira instância. Só a paz para o homem quando ele encontra paz com Deus. Portanto, nessa última semana de Jesus, o que a gente encontra? Ele finalmente em Jerusalém, ele fala com seus discípulos, ele dá suas últimas instruções, ele tem a sua última ceia com eles, e na sua última ceia, ele novamente encena ali, diante dos seus discípulos, aquilo que haveria de acontecer-lhe, acerca da sua morte, nos próximos dias. Ele sai para o jardim, ele é preso, ele é condenado injustamente. E por que ele é condenado? Qual a razão que leva Jesus a ser condenado? Ele é condenado, primeiro, no tribunal religioso judaico. São os líderes religiosos que o levam e o condenam. Mas, finalmente, ele é crucificado por Roma, porque os judeus não tinham esse poder e não podiam fazer isso. Então, eles o levam aos romanos. Qual é a acusação que eles trazem contra Jesus para os romanos? Eles dizem que ele perturbou a paz. Eles dizem que Jesus é uma ameaça à paz romana. Eles dizem que Jesus está causando tumultos e que a presença desse homem vai perturbar a paz numa região já totalmente instável politicamente. Jesus é condenado para que a paz romana pudesse ser preservada. Estava ali o príncipe da paz, aquele que veio trazer paz de uma outra natureza, sendo condenado em nome da paz. O que isso nos diz novamente? Que o único caminho para nós, a única saída, a única esperança está em Jesus, mudando as nossas vidas. É fácil demais, nesses tempos,
sermos enganados por falsos profetas. Alguns deles, inclusive, falando em nome de Deus. É fácil demais para nós, hoje em dia, sermos distraídos por partidos políticos religiosos. Política e religião, muitas vezes andou junta. E muitas vezes enganou o povo. É fácil demais a gente achar que a resposta e a saída para os problemas que perturbam tanto o nosso mundo é simplesmente uma questão de acordos políticos, ou apenas de se nós conseguirmos mudar o Estado, ou o governo, ou estabelecermos uma nova ideologia desse ou daquele meio. Jesus, ao morrer na cruz, ele crava de uma vez por todas o ultimato na nossa condição. Não há paz, não há reino de justiça, não existe igualdade, a não ser por meio dele. Paulo entende isso claramente, e ele vai relatar isso em várias das suas cartas. Paulo vai nos dizer, inclusive, que somente em Jesus, nenhum outro meio, somente em Jesus, que as barreiras diversas caem. E ele vai mencionar algumas dessas barreiras que permanecem até hoje. Paulo diz que em Jesus caem barreiras de classe, a gente pode dizer assim. Ele vai dizer que em Jesus não tem o livre ou o escravo. Em Jesus, o livre e o escravo são irmãos. Eles são um. Paulo não diz lá naqueles dias que nesse tempo presente vai haver uma completa mudança de que a gente vai viver num mundo onde não vai ter escravos. Ele não disse isso. Na verdade, em muitas das suas cartas, o que ele vai dizer? Ele está escrevendo para escravos, está escrevendo para senhores de escravos. Está escrevendo para ambos convertidos, e o que ele vai dizer assim, agora vocês tratem um ao outro como irmãos. Ele não tenta reverter a coisa e falar assim, vamos acabar com a escravidão. Alguns vão dizer assim, por que Paulo fez isso? Porque Paulo entende que essa não era a sua tarefa. Denunciar a injustiça, sim, e a igreja fez isso posteriormente. Mas ele não estava tentando fazer uma revolução política para acabar com aquilo. Não era uma insurreição contra Roma, ou contra o poder estabelecido. Paulo diz assim, a escravidão acaba no nosso coração. A escravidão acaba quando a gente começa a tratar um ao outro como irmãos. A escravidão acaba quando o senhor de escravo, dentro desse sistema, começa a tratar as pessoas com dignidade. E essas, de maneira semelhante. Ele diz que em Cristo não há classismo e não há também essas divergências acerca de gênero. Ele fala que em Cristo, e somente em Cristo, nessa comunidade, homem e mulher são um. Não é pela luta que a gente vai conseguir isso, não são por elas ideologias que a gente vai forçar, goela abaixo das pessoas, as nossas ideias acerca disso. É em Cristo. Quando Cristo converte o meu coração e a minha vida, eu começo a olhar as pessoas de outra forma. Barreiras são removidas somente em Cristo. Paulo entende isso e nas suas cartas ele vai fazer referência a isso várias vezes. Em Colossenses, é o texto com o qual eu quero fechar, ele deixa bem claro o que Cristo veio fazer. No versículo 13 ele diz assim, porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou de um domínio de trevas e nos transportou para um outro reino, um reino de amor, a saber em quem temos, ou melhor, em quem temos redenção, a saber o perdão de pecados. A redenção que eles tanto esperavam se encontra em Jesus. E que redenção é essa? Não é dos domínios de Roma, é o perdão de pecados. É da escravidão em nosso coração. É do pecado que nos oprime e que domina e que tira a nossa liberdade. Paulo diz, ele é a imagem, Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus vem a esse mundo, ele encarna, ele entra na história, participando de um povo oprimido por um grande e poderoso império. A ironia disso é que Jesus, ele mesmo é Senhor de tudo.
que não existe trono, que não existe soberania, que não existe poder e que não existe autoridade que não venha dele. Jesus se submete a isso, para nos mostrar o que ele veio fazer e o que nós precisamos. Diz Paulo, ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Essa é a sua missão. É morrer por nós. É derramar o seu sangue na cruz. E pelo sangue derramado na cruz, estabelecer a paz. Paulo continua dizendo, antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Este é o evangelho. Chamado por Paulo de evangelho da paz. Este é o evangelho. O evangelho é a mensagem, são as boas notícias de que a paz é possível. Mas ela começa aqui. E ela começa com o encontro real com Deus. Com reconhecer que eu estou perdido, com reconhecer que nessa disputa entre vítima e opressor, oprimido e opressor, eu sou opressor, e você é opressor, e todos nós o somos. Que nessa disputa de acusações, todos nós merecemos ser condenados igualmente. Que não há um justo, nenhum sequer. Que nós podemos colocar, talvez em comparação com outras pessoas, e apontar o dedo acusatório a outras pessoas, mas que diante de Deus, meus queridos, todos estamos no mesmo barco. Todos nós. Agora, essa mensagem, ela não é legal. Porque nós não queremos, nós achamos que a gente é melhor do que os outros. Você quer me comparar com tal pessoa? Que é isso? Eu sou melhor. Eu sou bom. Mas Deus veio para nos mostrar que nenhum de nós é bom. Que nenhum de nós é melhor. Todos nós temos os nossos preconceitos. Todos nós discriminamos pessoas por diferentes motivos. Todos nós fazemos coisas que são detestáveis. Somos corrompidos, nosso coração é enganoso, há um egoísmo em nós. Eu sei que muitos de vocês assistiram um filme sobre a fome no Malawi em 2001. O menino que viu o vento, alguma coisa assim. E uma das coisas que nos deixa chocados diante daquilo lá é, no meio da miséria, como que as pessoas se comportam. Roubando alimento uns dos outros. E sabe de uma coisa? É exatamente assim que eu e você nos comportaríamos em uma situação extrema como esta. É exatamente assim que, guiados pela força da natureza, nós agiríamos. E o único que pode nos salvar disso, e mudar as nossas vidas, e mudar o nosso coração, é Jesus. Não há outro. Portanto, não há paz, não há justiça, não há igualdade, não há o reino que nós buscamos, se ele não passar por Cristo e pela cruz. A paz acontece no coração. Jesus é o príncipe da paz. Se eu não estiver em paz com Deus, eu não vou estar em paz com o meu próximo. Se eu não encontrar paz com o meu Criador, eu não vou ter paz
com a criatura e com a criação. A última semana, a última ceia, a Semana Santa, nos apresenta essa mensagem. Este é o Evangelho. E é disso que nós precisamos, e é isso que nós precisamos anunciar. Precisamos nos apegar cada vez menos às ideologias políticas e às promessas que elas nos trazem de mudança. Precisamos nos apegar cada vez mais ao Evangelho. Porque é o Evangelho, e somente pelo Evangelho, é que nós vamos encontrar a paz que tanto ansiamos, que nós vamos encontrar a justiça que tanto desejamos, que nós vamos ver as barreiras sendo lançadas por terra e experimentar aqui um pouquinho daquilo que será a plenitude do reino de Deus na Parúzia.